A Operação Lei Seca retirou das ruas de Alagoas mais de 1.500 motoristas por diversas irregularidades. Você vai saber como a operação vem atuando no estado no programa Pauta Especial de hoje. E também vamos falar sobre um aulão que vem ajudando a reduzir o número de reprovações entre as pessoas que sonham com a carteira de motorista. A Operação Lei Seca vem apertando o cerco em cima dos motoristas que ainda insistem em beber e dirigir. Nos primeiros 9 meses do ano, a operação retirou das ruas mais de 1.500 motoristas por diversas irregularidades. Para falar sobre essas ações, eu converso com o Tenente Emanuel Costa, coordenador da Lei Seca em Alagoas. Um número que poderia ser maior ou menor, caso houvesse respeito à lei e, pelo menos, maior exigência. É um número bastante considerável, importante, mas esses números têm que cair. Em que pese a capital vai ter sido a segunda melhor, mais bem avaliada no país, né, no quesito que as pessoas respeitam após ter bebido algum tipo de álcool, mas no interior precisa avançar e vamos avançar muito forte. No interior as pessoas já têm o costume de beber e depois sair dirigindo. Porque é mais frouxa a fiscalização, eles não estão acostumados com isso? Olha, a cultura, né? A cultura da população ainda é de poder, achando que pode beber e depois sair dirigindo. Então, quando a gente chega e passa a mensagem do governo do estado que, olha pessoal, vamos respeitar as famílias, respeitar o seu filho, não beba quando for dirigir, porque nós temos duas formas de atuar. Na fiscalização, propriamente dita, e também na questão educativa, através de palestras e de ações, a exemplo do Amigo da Vez. Vocês têm feito essa prevenção no interior do estado? Sim, nós levamos as nossas palestras, por exemplo, a última agora foi em Arapiraca, onde levamos o nosso Amigo da Vez, que é o amigo da Lei Seca, que é o André Luiz, onde ele teve seus membros amputados após ter ingerido álcool e depois sair conduzindo sua motocicleta. E lá na frente encontrou um pior do que ele, que estava mais embriagado que ele, e aí aconteceu a tragédia. Qual é a reação das pessoas quando vocês chegam com esse trabalho educativo? Olha, muito bem recepcionado. Aqui em Maceió tivemos a oportunidade de ir a alguns bares e lá, durante a nossa explanação, nós somos aplaudidos, porque na verdade as pessoas querem mudar. É preciso só um empurrão, é preciso que as pessoas tenham um conhecimento geral daquilo que pode acontecer. Seguimos com essa operação, já estamos na 8ª edição, onde nós levamos o conhecimento, mostrando a oportunidade, olha pessoal, pode beber, é interessante, é importante que as pessoas bebam, se divirtam, mas mais importante é voltar para sua casa com segurança. Então essa é a proposta do governo do estado, a proposta do diretor do Detran, é que a Lei Seca leve o conhecimento, participe, interaja com as pessoas, levando o conhecimento. Exemplo desse Amigo da Vez, nós levamos o atilômetro, nós levamos uma camisa do Amigo da Vez. Quando tem aquela pessoa que está no meio ali, que está pronto para conduzir com segurança as pessoas para a sua residência, nós presenteamos com um brinde, que é uma camisa belíssima do Amigo da Vez. O estado tem reduzido o número de acidentes, mas 1.500 motoristas tirados de circulação por irregularidades, é um número considerável, né? Poderia ser diferente, poderia não ter nenhum retirado, mas também a campanha não progredia, né? Isso, esse número de 1.525 retirados, por quê? Porque nós avançamos com a fiscalização de forma mais com planejamento. O que acontece? Nós pegamos os pontos que realmente têm essa intenção de acontecer um acidente por questões de pessoas conduzindo veículo. Então, preparamos as nossas ações e vamos realmente tirar no foco do problema, tirar aquelas pessoas que estão circulando. A prática de dirigir embriagado geralmente vem de uma pessoa inabilitada ou vem de uma pessoa experiente? Olha, normalmente é a pessoa experiente, mas coincidentemente, em alguns pontos, principalmente no interior, o número de inabilitados é muito grande. E, consequentemente, por ter essa facilidade de comprar um automóvel hoje e sair conduzindo, então eu acredito que no interior tem um número maior de pessoas inabilitadas com consumo de álcool. Na capital já existe mais um cuidado. Se está inabilitado, não passou por um CFC, desconhece as leis de trânsito, desconhece a máquina que está guiando.
Enfim, é uma bomba, né, Isso. ambulante no trânsito que a qualquer momento pode causar uma tragédia. Né? Olha, quem passa por uma autoescola, pelo CFC, já tem dificuldade muitas vezes para sair conduzindo seu veículo. Que dera aquelas pessoas que nem ao menos tiveram o mínimo de conhecimento. Então, por esta razão, nós estamos apertando a fiscalização. É uma orientação do governador Renan Filho que a lei seca dê a sua parcela de colaboração dentro do sistema da segurança pública. Então, é esta a razão que nós estamos avançando e vamos trabalhar muito forte para que logo a gente consiga reduzir esses números. Me parece que o brasileiro ele tem a consciência no estômago, né? Quando o estômago aperta, né? Isso. Na barriga, ele vai sentindo. Por exemplo, o cinto de segurança. Ele foi muito forte a partir do momento que se passou a multar. Nós temos multas pesadas e a perspectiva é que agora em novembro ela fique com peso de tonelada. Né? Isso. Imagina, a família hoje passando por séria dificuldade, o Brasil com dificuldade financeira, você ainda ter que pagar uma multa hoje que vai a R$ 2.934,70. Então, qual era o preço anterior? Até esse mês, né? Porque a partir de novembro tem um aumento. Né? 1915 já era 1915. Já era uma situação pesada. Multa senhora, né? É uma multa. E hoje, a partir de 1º de novembro, 2.934 vai ser... 2.934. Extremamente pesado, mas é aquela coisa. Você só vai pagar se você realmente quiser. Né? Você tem a opção sua, você vai dirigir alcoolizado ou não. Se você optar por não, você não vai pagar nunca. Uma vez aplicada a multa, você tem que pagar, mas não significa dizer que você não se livre dela. Você tem a opção de, eu quero pagar essa multa, porque se você sair dirigindo com o seu veículo alcoolizado, você vai ter que pagar. De uma forma ou de outra, você vai acabar pagando em algum momento. Agora, é muito mais fácil você optar em pegar um táxi, e aí, consequentemente, você não vai ter esse desprazer de ter que pagar em algum dia, em algum momento, essa situação. Isso é flagrado também, a vergonha, né? E ter levado o risco, né? Quanto é que vale uma vida? Vale muito mais do que 2.934. Não tem preço. Então, a proposta é exatamente essa, é conscientizar pela parte da educação e pela parte de fiscalização. A gente não dá mais para a gente estar vendo famílias chorando os seus entes queridos. Às vezes fica difícil até de explicar um pai, né, uma mãe que acordou de madrugada com o filho pego numa blitz, né, embriagado, alcoolizado, dirigindo, né? Isso. Eu tenho momentos que eu fico bastante feliz. Iniciamos uma operação no Farol, onde um filho parou na operação, nós estávamos montando a equipe ainda. E lá ele ficou parado. Nós pensamos que ele estava dando a oportunidade da gente montar a blitz, mas não, ele ficou em coma. Ele parou ali e ficou duro no carro. Ele não saía para canto nenhum. Então nós chegamos próximo dele e observamos que ele estava literalmente fora de sintonia. Nós retiramos ele do veículo, ele soprou a quilômetro, deu um número altíssimo, nós conduzimos para a delegacia. Quando o pai e a mãe chegou lá, a mãe, de forma bem silenciosa, se aproximou de mim, me deu um abraço e disse, poxa, muito obrigado por ter tirado meu filho. Vou buscar ele na delegacia, mas vou buscar ele com vida. Então, assim, realmente a gente mostra que está no caminho certo. O pai e a mãe ficou feliz porque o filho foi à delegacia, porque é muito melhor ele ir buscar o filho na delegacia, que ele certamente vai corrigir, do que buscar na pedra do ML. Então, e eu acho que isso é uma lição muito grande, né? Mas o comportamento das pessoas não é bem esse. Esse aí me parece que fugiu à regra, né? Mas o interessante é que a gente tem percebido em algumas pessoas isso. A mudança do comportamento aqui na capital já está chegando ao aceitável, porque nós, na fiscalização, a gente percebe o filho, a filha, a esposa conduzir seu veículo, e a pessoa do outro lado, a gente percebe que tem bebido. Então, tem essa logística que está caminhando para o lado de que o Estado e brevemente o Estado de uma forma geral, na capital já está mudando e o Estado de uma forma geral um dia vai chegar lá. Agora, multas pesadas e maior cuidado com a formação também é muito importante isso, né? Claro, eu digo sempre que o pai e a mãe, eles são os exemplos. Se o pai, eu digo sempre, poxa, o pai está bebendo, o filho está vendo, depois sai dirigindo, o filho vai fazer a mesma coisa. Então, se lá na base, na formação da família, primeiro, eles têm uma boa formação, entendendo que tem que respeitar a legislação de trânsito, tocando principalmente ao álcool e à direção, ele já vai ter aquela consciência. E na formação na escola, se ele vai bem, quando ele for o primeiro condutor, quando ele começar a dirigir, ele já vai respeitar, e vai respeitar com muito mais, de forma geral, a população. Já houve uma época em que, se o garoto já dirigia, era
sinônimo, em regra geral, de conceito de crescimento, de que meu filho é um homem, né? Hoje, totalmente diferente. Não, né? tá? Eu tiro como exemplo, inclusive, a minha filha, ela só pegou o veículo quando estava habilitada. Agora, você quer sentir o prazer, vamos para a autoescola, você vai fazer a sua parte lá, e quando você tiver, pode ter certeza, primeiro a entregar a chave sou eu. E assim foi, graças a Deus, ela foi habilitada de forma muito rápida, e nós passamos a chave, hoje ela dirige tranquilamente. É assim que tem que ser feito. O Detran daqui a pouco vai falar aqui com a gente, né, sobre o aulão. O senhor acha importante esse aulão, essa última preparação? Extremamente importante. Isso foi uma excelente ideia da direção do Detran, de colocar à disposição esse tipo de aula. Inclusive, depois ele vai ter a oportunidade de falar, tem um aulão e depois, antes mesmo daquela parte prática, que ele vai lá, tem um psicólogo que dá aquele incentivo, mostra a qualidade, como tem que ser feito. Então, assim, é extremamente importante. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Olha, conversamos com o Tenente Emanuel Costa, ele é coordenador da Lei Seca em Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Estamos às ordens e acredito sim que esse momento é extremamente importante para a população. Muito obrigado. No próximo bloco vamos falar de um aulão que ajuda a diminuir o índice de reprovação na obtenção da carteira de motorista.